Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe a todos e nos dê uma ótima tarde de estudo. Então, como a Fernanda já nos adiantou, o tema da nossa palestra hoje é Explicações do Mestre. Como ela também já disse, esse é o título do terceiro capítulo desse livro aqui, Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito Neio Lúcio. Em princípio, pode parecer um tema meio vago, explicações do mestre. Boa parte do que nós conversamos aqui todos os sábados é baseado nas explicações do mestre. Mas quando a gente lê e estuda o capítulo, a gente vê que não tem nada de vago. O assunto é esse mesmo, é uma reflexão sobre as explicações do mestre e sobre qual o impacto que elas têm, ou pelo menos deveriam ter, na nossa vida. Então, esse texto do livro parte de um questionamento da Sara. A Sara é a esposa de um criador de cabras chamado Benjamim. Ela faz esse questionamento ao Mestre Jesus quando ele pregava em Cafarnaum. E aí, eu vou ler o trechinho para a gente. Ela diz o seguinte: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago, e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros, sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Quando a gente ouve essa pergunta, uma das primeiras reações nossas talvez seja julgar a Sara, Pensar, nossa, que pessoa falha, Como é que ela não consegue se libertar de hábitos antigos, desses hábitos aí tão materiais, para abraçar algo tão melhor, Essas pessoas são as piores, Elas conhecem a mensagem, mas não querem praticá-la, A gente talvez pense isso e até externalize isso, Só que quando a gente faz isso, a gente vê o quanto nós ainda somos falhos, julgando a atitude alheia, e a gente vê como essa pergunta de Sara é extremamente relevante. A declaração dela, que pode inicialmente ser interpretada como uma característica de inferioridade, é, na verdade, de muita, mas muita sabedoria. Sara reconhece a importância do reino de Deus, mas também reconhece as dificuldades que ela tem para fazer parte dele. E é assim, minha gente, que nós devemos, ou pelo menos deveríamos, agir sempre. A atitude de Sara é um exemplo de humildade, Aquela humildade que faz com que o espírito se desenvolva, que faz com que o espírito cresça. Muitos de nós, ainda bem que não, ninguém aqui tem esse problema, Eu estou falando muitos de nós, mas são pessoas à parte. Muitos de nós têm quase orgulho, dos defeitos que carregam, É tipo assim, eu sei que tem que ser diferente, mas eu não tenho paciência com as coisas mesmo, eu estouro rápido, eu sou assim. Fazer o quê? Às vezes é nesse tom assim, Ou às vezes a gente é mais contido. Eu queria ser uma pessoa mais caridosa, conseguir perdoar os outros, mas eu acho que nessa encarnação não vai rolar, acho que vai ficar para uma próxima encarnação. A gente senta confortavelmente sobre o defeito, e segue a vida sem fazer nenhum esforço para se modificar. Às vezes até trata essa falha, esse defeito, como se fosse uma característica charmosa aí da nossa personalidade, Todo mundo sabe que eu sou assim em relação a determinada situação, a determinado assunto, então as pessoas nem vêm conversar comigo sobre isso, porque sabem o que vai acontecer. A gente fala isso até como se fosse uma qualidade nossa, como se fosse o charme. Mas a Sara não é assim. Ela sabe das suas dificuldades, mas quer ajuda para ser melhor, para se melhorar. Por isso ela questiona o mestre. Como é que eu posso me iniciar no reino de Deus? Eu desejaria ser fiel aos princípios do reino de Deus, mas eu me sinto presa, no caso ela, às velhas normas. Pois é.
Vamos falar um pouco, então, sobre o reino de Deus. Só um instantinho. O reino de Deus merece até que a gente tome um fôlego, um copo d'água para poder falar dele, que é muito importante. No Evangelho de João, quando Jesus está sendo julgado, né, Pilatos pergunta a ele: és o rei dos judeus? E Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Quando ele diz isso, quando o mestre diz isso, ele está se referindo ao plano espiritual que é a verdadeira vida, que é a vida futura. A nossa existência, ou melhor, as nossas existências na Terra, elas são passageiras, elas não são definitivas. Nós passamos por aqui para resgatar as nossas faltas e para aprender, ou seja, para evoluir espiritualmente, até que chegue o momento em que não seja mais necessário reencarnar. O reino de Deus, ao contrário dos reinos que a gente está acostumado aqui a conhecer através da televisão, dos filmes, né, dos livros, das notícias, ele não tem limites físicos, ele não tem castelos, ele não tem aquela nobreza, né, aqueles bailes que a gente está acostumado a ver. Ele é um reino feito de valores morais, um reino que a gente constrói dentro de nós e que vai se estruturando através das nossas atitudes. A lei que norteia esse reino, minha gente, como a Sara tão bem apontou na pergunta que ela faz ao mestre, é o amor. Ela diz: sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. O perdão está diretamente... Está certo. O perdão está diretamente ligado ao amor. Num trecho da resposta 888 do Livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo nos coloca: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Jesus, quando questionado pelo doutor da lei sobre qual o mandamento mais importante, também responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E tendes aqui o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, onde essa lei é respeitada, aí vai estar o reino de Deus. Quando a gente fala de vida futura, né, que é o que a gente disse, né, que Jesus estava se referindo ao plano espiritual, à vida futura, quando a gente fala de vida futura, pode dar a entender que o reino de Deus é algo que está por vir, que ele ainda não existe. Mas isso é um equívoco. Como a gente já falou, ele está em constante construção dentro de nós. E ele só vai estar completo no final da nossa jornada de evolução, quando nós nos tornarmos espíritos puros, depois de muitas e muitas reencarnações, ou seja, quando nós estivermos completos, aí sim, na vida futura. A velocidade, a cadência com que isso vai acontecer, aí depende da dedicação de cada um de nós. No capítulo 177 do livro Vinha de Luz, que foi psicografado também pelo Chico Xavier, assim como o Jesus no Lar, o Espírito Emmanuel nos esclarece: a edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Nós começamos a edificação do reino de Deus aqui, nesta encarnação, onde nós estamos. Aliás, nós começamos antes, em outras encarnações, mas como a gente está aqui nessa, podemos dizer... Aliás, melhorando até a frase, nós continuamos a edificação do reino de Deus aqui. E aí, voltando ao texto que nos serve de base para a nossa conversa de Jesus no Lar, do livro Jesus no Lar, então Sara fala das dificuldades para se iniciar no reino de Deus, e o mestre, sempre hábil
em responder da forma que as pessoas pudessem entender, ou melhor, da forma como nós pudéssemos entender, diz a ela, mais uma vez, para usar as palavras de Jesus, a gente tem que beber um pouquinho de água. Ele pergunta a ela, Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? E ela responde, é a criação de cabras. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E ela responde, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explicou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Tem uma música do Cazuza em que, em certo ponto, ele diz que tem gente que vive esperando alguém que caiba no seu sonho. Ou seja, procura um companheiro, uma companheira que se adeque, que seja exatamente o que ele ou o que ela quer. Da mesma forma, algumas pessoas dizem, eu não tenho religião, eu gosto de algumas coisas, de algumas religiões. Então é assim, essa religião tem isso de amar o próximo, eu acho bem bacana, mas essa história de amar meus inimigos, aí nem pensar. Nessa religião aqui, nessa outra religião aqui, eu concordo que Jesus nos salvou, mas ter que ir à missa todo domingo, você não tem paciência, não. Nessa outra aqui, nessa terceira aqui, eu adorei esse pessoal cantando, louvando a Deus, achei o máximo, animadíssimo, mas essa história de ter que parar de beber, ter que parar de fumar, eu gosto muito, aí não vai dar, não. A gente não vai cair na armadilha de julgar, não cair novamente, né, na armadilha de julgar a atitude dessas pessoas. Mas a gente pode pensar nas consequências disso. Você não aprende com o outro, você não reflete sobre as suas atitudes, você não evolui, porque a gente não está disposto a rever os nossos conceitos e os nossos preconceitos. É como se tudo passasse por um filtro que retivesse tudo que não nos agradasse, seja independente daquilo que nos agrade ser bom ou ruim. Não agrada, esse negócio aqui eu não concordo, negócio de ter que amar meu inimigo, eu não concordo, fica preso no filtro. Essa história de ter que ir à missa, eu não concordo, então fica agarrado no filtro. Independente se aquilo que o filtro segura é positivo ou não. Nesse caso, nós não nos reformamos e ainda não entendemos a necessidade dessa reforma. Mas tem ainda uma outra situação, quando nós temos a ciência da mensagem de Cristo, da mensagem do Mestre, da mensagem da providência divina, da necessidade da reforma, mas continuamos na mesma. Para falar disso, a gente cita 2 trechos do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Muitos são chamados e poucos os escolhidos. O primeiro é o item 6, um trecho do Evangelho de Mateus. Jesus diz, nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos neste dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos em teu nome o demônio, não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. E aí a outra parte do capítulo 18 que a gente vai citar aqui, é uma parte do item 9 que comenta e explica essa passagem.
Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve, porém, lhe chamarem Senhor ou Mestre, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Não adianta conhecer o Evangelho, a gente conhecer o Evangelho, ou a codificação espírita, desde a primeira letra até o último ponto, se a gente não coloca em prática a mensagem contida neles. E por colocar em prática, entenda-se fazer isso de dentro para fora, não externamente. Hoje em dia, a gente tem existe uma frase muito conhecida, né? Já antiga, né? Que mais do que ser bom, a gente tem que parecer bom. E nesses tempos de YouTube, de internet, isso é bem conhecido também. A gente pode tornar isso bem prático, né? Porque é aquilo, né? Eu apareço na internet, eu sou youtuber, eu sou sei lá o quê, outro termo qualquer, eu tenho fama, eu pareço uma pessoa que tem fama, mas, na verdade, eu tenho... O que tem por trás de mim não é nada. Isso é muito... Infelizmente, isso é muito comum nos dias de hoje, né? Aquela coisa de você parecer bom sem ser bom. Não estou dizendo que não estamos dizendo que todas as pessoas são assim, mas que isso existe e hoje em dia as pessoas procuram mais a fama do que a estrutura que leva à fama, infelizmente, né? E aí a gente volta para a comparação que o mestre faz na resposta que dá a Sara. Se o recipiente não está limpo, o leite puro que ele recebe é contaminado pelas impurezas. As impurezas, da mesma forma que, se não, a gente não procura se modificar, a gente não reflete sobre os nossos efeitos, se a gente não luta contra o nosso egoísmo, contra a nossa vaidade, contra o nosso orgulho, a gente não vai conseguir entender e aplicar de maneira completa da maneira completa e mais correta a mensagem do mestre. É como na parábola do semeador, né? A maioria das pessoas aqui deve conhecer, mas fazendo um resumo rápido, Jesus, para falar da compreensão da palavra de Jesus, né? Para falar da compreensão da palavra de Deus, melhor dizendo, Jesus contou uma história de um homem que jogava sementes na terra. Uma parte caiu à beira do caminho e foi comida pelas aves, outra parte caiu em terra rasa e, como não tinha como aprofundar as raízes, acabou morrendo. Ela até nasceu, mas as raízes eram fracas e ela acabou morrendo. Outras ainda caíram entre espinhos e, à medida que elas brotaram, elas foram abafadas pelos espinhos e também não se desenvolveram. E, finalmente, uma parte caiu em solo fértil, e aí vingou, e aí deu uma boa colheita. Quando a gente não se prepara, quando a gente não purifica o nosso vaso para receber as explicações do mestre, acontece com elas o que aconteceu com essas sementes que caíram à beira da estrada, ou que caíram na terra rasa, ou que caíram junto dos espinhos. Elas não vão se desenvolver ou nem sequer vão ser absorvidas. É preciso que a gente seja a terra fértil. É preciso que a gente seja o vaso limpo para que a mensagem do reino de Jesus, do reino de Deus, melhor dizendo, a mensagem do Mestre Jesus, possa construir o reino de Deus dentro de nós. No texto, o mestre faz mais uma comparação perfeita para que a gente entenda essa questão. Ele diz o seguinte: o orvalho no lírio-alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Só que essa limpeza desse vaso não se dá do dia para a noite. A natureza, ela não dá saltos, né? A gente não acorda, não vai dormir uma pessoa, um espírito falho, e acorda um espírito perfeito. Até porque nós acumulamos, vamos dizer assim, sujeiras
de muitas encarnações. E, ao mesmo tempo, até pela lei de ação e reação, se nós levamos muito tempo acumulando, nós vamos levar também, não dizemos o mesmo tempo, mas vamos levar também algum tempo, um bom tempo, para fazer essa limpeza. Nós vamos, aos poucos, pelas escolhas certas, feitas através do nosso livre-arbítrio, nos melhorando, crescendo. Essa modificação, minha gente, ela exige muito esforço, ela exige renúncia ao homem velho. O homem velho, a mulher velha, não só o homem velho, né? Que é apegado ou apegada aos valores puramente materiais que o definem ou a definem aqui na Terra, mas que não valem nada no reino de Deus. É importante que a gente diga aqui que quando a gente fala dos valores materiais, não significa que eles não têm importância nenhuma, que eles não valem de nada. Claro que eles valem, claro que eles têm importância, eles são recursos que nos são dados, ou então não nos são dados, né, uma coisa ou outra, para que a gente faça a nossa evolução. Então, o que se diz aqui, isso é importante deixar claro, é que a gente dê a importância correta a eles, que eles não valham mais do que aquilo que eles precisam valer. Porque o que a gente vai levar são os nossos valores morais. Então, que a gente não esqueça disso. No capítulo 45 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel, mais uma vez, nos diz, mais uma vez Emmanuel, né, nos diz: ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos de vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Isso é um convite, isso é uma declaração para que a gente reflita e entenda que somos todos cidadãos do reino de Deus. Somos todos construtores do reino de Deus. Somos todos importantes para a edificação do reino de Deus. Ninguém é menos. E o importante, no reino de Deus, somos todos iguais. Cada um evoluindo no seu momento, mas somos todos iguais. Nascemos para ser todos iguais. E aí, a gente gostaria de terminar. Hoje a gente teve uma conversa curtinha, porque, na verdade, o importante é a mensagem, e não a gente se esticar muito nela, mas que ela fique, esperemos, bem passada. A gente gostaria de terminar com um trecho conhecido de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos. O próprio palestrante aqui já usou ele recentemente. Ele é um exercício que podemos fazer para purificarmos, fazer lentamente, todos os dias, para purificarmos o nosso vaso, para fertilizar a nossa terra. Kardec perguntou quais seriam, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual seria o meio mais eficaz de se melhorar na vida e resistir ao mal. E aí, Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. E quando Kardec aprofunda a pergunta e questiona como fazer isso, Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos.
As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de falar, todos vocês são todos vocês que estão aqui presentes, e mesmo os que não puderam estar presentes, mas que eu sei que nós sabemos que estão sempre com a gente, vocês são todos muito importantes. Mas hoje, em especial, eu queria agradecer a presença da nossa companheira Ana Pina, que passou por uma situação difícil, que teve doente, que a gente orou muito para que tivesse de volta com a gente, e hoje está nos prestigiando, e a mim, em especial, prestigiando aqui, ouvindo essa palestra. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos.